Francis Valad. Bem-vindos ao meu canal Holograma Histórico. O Avatar. Uma jornada de silêncio pela mente, pelo corpo e pela verdade que ninguém quer ver. Esse não é um texto para ser entendido, é um texto para ser sentido. Tudo aqui nasceu de uma reflexão profunda. Mas o que se revelou não foi simples. Foi espelho. A cada pergunta feita e a cada reflexão, algo em mim se dissolvia. A cada resposta, uma parte da realidade se despia. O que começou como curiosidade, terminou como revelação. A maior distração que o ser humano carrega não é o celular, o trabalho ou o mundo. É a própria mente. A ideia de eu é o véu mais bem tecido da existência. Esse texto é um convite. Pare, silencie, respire, questione tudo. Inclusive quem você acha que está lendo isso agora. Você pode não concordar com nada. Ótimo. Mas se uma única frase te fizer parar por um segundo e sentir algo além do pensar, então ele cumpriu seu papel. Boa viagem para dentro do que você sempre foi. O Avatar. Uma jornada pela mente, pela biologia e pelas verdades que ninguém te contou. E se você não fosse quem pensa que é? E se o eu for só um programa rodando dentro de um corpo criado para obedecer à natureza, mas sabotado por ideias implantadas? Este texto desconstrói com calma tudo aquilo que você chama de identidade, propósito, escolha e espiritualidade. Não espere fórmulas, nem finais felizes. Espere silêncio, espere verdade, espere a si mesmo, sem as máscaras. Capítulo 1. O primeiro código. A vida começa sem pedir licença. Quando você se dá conta, já está dentro do jogo e não pode sair. Ninguém nasce por escolha própria. Você não se candidatou para viver. Quando abre os olhos pela primeira vez, o jogo já começou. E o mais curioso é que ele começou muito antes de você nascer. A sua existência é apenas a parte visível de uma longa e silenciosa disputa que começou ainda no escuro, sem nome, sem consciência, sem alma. Apenas matéria viva tentando sobreviver. No início, você era só uma célula entre milhões. Um código genético empacotado num corpo microscópico, correndo por um ambiente hostil. A primeira prova da vida foi atravessar um território cheio de ácido, obstáculos, ameaças. Uma corrida brutal, sem tempo para pensar, porque pensar ainda nem existia. Era tudo instinto, reflexo, sobrevivência pura. A chance de você chegar até aqui era praticamente nula. Ainda assim você chegou. Não por ser melhor, mas porque venceu, por alguma razão desconhecida, aquela primeira maratona. A vida não te escolheu por mérito, ela te deixou passar porque alguém tinha que passar. E esse alguém, por acaso, foi você. Mas aqui está o ponto que ninguém fala. Essa prova não foi a exceção. Ela foi o modelo. Toda a existência funciona sob esse mesmo princípio. A vida é um campo de provas constante. Desde o espermatozoide até o túmulo, você está sendo testado. Não há explicação moral para isso. Não há certo ou errado. Há apenas o que funciona, e o que não funciona é descartado. A natureza tem suas regras. Elas não são ensinadas, são impostas. Gravidade, fome, dor, frio, tempo. Todas elas são leis imutáveis, escritas em pedra invisível, que você pode até ignorar por um tempo, mas a cobrança vem, sempre vem. É aí que surge o truque mais brilhante e mais cruel: a mente. A mente é a distração que o corpo criou para suportar as provas da vida. Ela inventa razões, cria histórias, enfeita o sofrimento com sonhos e crenças. Ela não quer que você veja a realidade crua, porque sabe que a realidade é demais para suportar. A mente diz que você é importante. A natureza mostra que você é descartável. A mente sonha com propósito. A vida exige apenas que você continue. A mente busca sentido. A existência não precisa de sentido.
Ela apenas é. E esse é o primeiro código da vida. Você está aqui não porque pediu, não porque merece, mas porque conseguiu. Você é o resultado de um sistema que premia a persistência, não a pureza. Um jogo que não explica as regras. Só elimina quem não joga. Pergunta: e se o maior erro da humanidade for tentar dar sentido a um jogo que nunca teve intenção de ser compreendido? Capítulo 2. A mente como disfarce biológico. Você não pensa porque é livre. Você pensa porque o corpo precisa te manter distraído. A maioria das pessoas acredita que a mente é o centro do ser, que ela comanda, que ela decide, que ela é quem pensa, sonha, escolhe, sofre e ama. Mas, e se for exatamente o contrário? E se a mente for apenas uma máscara, um truque do corpo para que você não perceba a real natureza da vida? O corpo é uma máquina viva, feita de bilhões de células que trabalham em silêncio, cada uma com um único objetivo: manter-se viva. E para isso, elas precisam que você continue se movendo, buscando alimento, abrigo, calor, sexo, descanso. O corpo é o chefe. A mente é só o porta-voz. Mas o corpo sabe de uma verdade perigosa. Se você enxergar o que realmente é, talvez você pare. Talvez você desista. Talvez entre em pânico. Então ele inventou algo chamado pensamento. Pensar virou uma atividade constante, ininterrupta. Você pensa acordado, pensa dormindo, pensa até quando tenta parar de pensar. A mente não te deixa em paz. Não porque você seja especial, mas porque parar de pensar seria como desligar o motor da sobrevivência. A mente inventa histórias, porque o corpo precisa te manter ativo. Ela sonha com amores e fama, porque o corpo quer te seduzindo a procriar. Ela te dá medo da morte, porque o corpo quer evitar riscos. Ela cria memórias, metas e planos para manter você engajado no jogo da vida, mesmo sem saber por quê. Tudo isso é uma distração, um teatro criado para você continuar andando. A mente não quer que você veja que está preso dentro de uma estrutura feita de carne, sangue, bactérias e impulsos elétricos. Ela prefere que você se apegue à ideia de que tem uma missão, de que é um ser superior, de que existe para algo maior. Mas se você parar, se você silenciar o ruído, algo começa a ficar claro. A mente não é o seu eu. Ela é uma interface, um software dentro da máquina que você ocupa. E você não é esse software. Você é o corpo. Você é o hardware. Você é o avatar. E esse software, a mente, foi feito para te manter distraído, obediente e confuso o suficiente para seguir funcionando. Pense bem. Quem está pensando quando você pensa? É você? Ou é apenas o sistema rodando suas linhas de código? Pergunta: e se pensar demais não for sinal de inteligência, mas apenas medo de encarar o silêncio da verdade? Capítulo 3. O corpo como avatar. Você pensa que está dentro de um corpo, mas na verdade você é o corpo. E a mente é só a história que ele criou para suportar o peso de existir. Pensa em um jogo de sobrevivência, cheio de obstáculos, testes e objetivos camuflados. Agora, imagine que para jogar esse jogo, você precisa de um personagem, um corpo, uma máquina adaptada ao ambiente, capaz de andar, correr, comer, lutar, reproduzir, dormir, resistir ao tempo. Sentir prazer e dor. Esse corpo é você. E você é esse corpo. Mas a mente, ela quer que você esqueça disso. A mente constrói uma ilusão de identidade. Ela diz que você é um alguém separado do corpo, um piloto dentro de um robô, uma alma ocupando uma máquina. Mas isso é mentira. Uma mentira útil, sim, mas ainda assim, uma mentira. Você é o próprio avatar, um conjunto de células organizadas por bilhões de anos de tentativa e erro.
Você é estrutura, carne, impulso nervoso, instinto. Você é natureza em movimento, com uma interface chamada consciência, para manter tudo funcionando sem entrar em colapso. A mente criou a ideia de eu, para que você tenha algo a proteger. Porque proteger esse eu significa proteger o corpo, alimentar, vestir, seduzir, fugir, lutar, sobreviver e mais tarde reproduzir. A mente cria o teatro, o corpo paga o ingresso, sempre. A diferença é que quando você entende que é o avatar e não o piloto, tudo muda. Você para de buscar sentido nas nuvens e começa a olhar para o chão, para a pele, para o batimento, para o instinto, e percebe que o mais sagrado não está em outro plano, está aqui, nesse templo de carne que você habita e que você é. A mente grita, eu existo, só para que o corpo continue existindo. Pergunta, e se a única espiritualidade real fosse cuidar do corpo com a mesma devoção que outros oferecem aos deuses? Capítulo 4. O pensamento como parasita. Pensar demais não te aproxima da verdade, só te afasta do silêncio. A mente, quando surgiu, não veio para ser uma fonte de sabedoria. Veio como um mecanismo de sobrevivência, um barulho útil, um gerador de hipóteses, estratégias, medos, memórias. Tudo isso com um único objetivo: manter o corpo vivo e funcionando. Mas com o tempo, esse gerador saiu do controle. Hoje o pensamento virou um ruído incessante. Ele não desliga. Ele consome tua energia. Ele te rouba o momento presente. Ele cria monstros que não existem e ansiedades sobre coisas que ainda não aconteceram. Ele revive dores antigas e as reapresenta como se fossem novas. Ele é um ciclo. E você, muitas vezes, é só um espectador exausto. Pensar virou vício. Um vício sofisticado, elegante, cheio de máscaras. Análise, autoconhecimento, sabedoria, mas ainda assim um vício. Porque o pensamento não para. E quanto mais ele pensa, mais ele se alimenta de você, do teu tempo, da tua energia, da tua paz. A verdade é, o pensamento descontrolado é um parasita mental. Ele se aloja em você com a desculpa de estar te protegendo. Mas o que ele faz, na prática, é te impedir de sentir, de estar, de ser. O corpo pede silêncio. A mente responde com ruído. O corpo quer presença. A mente entrega memória ao futuro. O corpo quer paz. A mente entrega análise, comparação, julgamento, controle. A mente teme o silêncio, porque no silêncio você poderia ver, e o que veria é que talvez ela não seja necessária o tempo todo. A mente precisa provar que é útil, mesmo quando não é. É claro que pensar tem valor. Pensar te salvou de perigos, te permitiu aprender, te trouxe até aqui. Mas existe um ponto onde o pensamento ultrapassa a função e vira obsessão, vira negação da vida, vira desespero disfarçado de busca. E o silêncio, aquele silêncio profundo, sem perguntas, sem ruído, pode ser o primeiro sintoma da cura. Pergunta: você pensa porque é livre ou pensa porque tem medo de parar? Capítulo 5. A ignorância é um privilégio. A verdade liberta, mas antes ela quebra, e nem sempre resta algo depois. Desde cedo, você é ensinado a buscar o saber, ler, aprender, questionar, pensar. A cultura celebra o conhecimento como uma luz, e de fato, ele pode iluminar. Mas ninguém te conta que essa luz também cega, que ela pode mostrar demais, e que uma vez visto, não dá mais para voltar. Saber é como abrir a cortina de um teatro e descobrir que tudo era cenário, que os personagens eram atores, que as falas eram decoradas, que a emoção era ensaiada. O encanto some, a mágica desaparece. Só sobra o mecanismo, frio, lógico, funcional. E é isso que o conhecimento faz com a vida. Ele desmonta o encanto. Você
aprende que o amor é química, que o tempo é um conceito, que o corpo é uma fábrica de impulsos, que a natureza é indiferente, que a morte é inevitável, que o universo não se importa. Você aprende e desaprende a sonhar. É por isso que às vezes a ignorância é um privilégio. Quem não sabe, vive. Quem não entende, sente. Quem não questiona, se entrega. É claro, paga-se o preço da ilusão, mas em troca, recebe-se paz. O saber profundo traz consciência, mas também carrega dor, angústia, peso. Saber demais é perceber que o mundo não tem manual, que ninguém está no controle, que não há justiça garantida, que o propósito pode ser só uma invenção da mente tentando suportar o caos. Por isso, muitos preferem não saber, escolhem acreditar. Fecham os olhos, criam deuses, leis, narrativas, não por covardia, mas por sabedoria primitiva. O corpo sabe que o peso do saber pode esmagar o sistema. Ignorar pode ser sobrevivência, e às vezes é o caminho mais leve. Pergunta: você quer mesmo saber ou só acredita que deveria querer? Capítulo 6. O despertar que não é espiritual. O verdadeiro despertar não te tira do corpo. Ele te afunda nele até que você perceba. É ali que tudo acontece. Você já ouviu milhares de vezes: desperte. Desperte sua consciência, desperte seu espírito, desperte para a luz. Mas despertar para onde? A maioria das pessoas acredita que despertar é transcender, sair do corpo, se conectar com o divino, alcançar um estado superior. A imagem é sempre a mesma: deixar o mundo denso e entrar num plano de luz, de paz, de elevação. Mas e se isso tudo for só mais um sonho da mente? Mais uma distração? E se o verdadeiro despertar não for uma fuga, mas um mergulho? Despertar, na sua forma mais crua, não é se afastar da carne, é assumir que você é ela. É olhar para o corpo não como uma prisão temporária da alma, mas como a própria realidade encarnada. Você não está no corpo. Você é o corpo. Você é o suor, o osso, o sangue, o prazer, o cansaço. Você é a fome, o desejo, o impulso. Você é o sistema digestivo funcionando, o batimento cardíaco pulsando, a pele sentindo o vento. Tudo o que você chama de eu, pensamentos, lembranças, crenças, não existe fora do corpo. Não há alma fora da carne. Não há iluminação fora da biologia. O espiritual talvez nunca tenha sido acima. Talvez sempre tenha sido dentro. Despertar, então, é isso: parar de buscar fora. É entender que você já está onde precisa estar. Que a consciência não é um portal mágico para o além. É só a faísca da matéria viva tentando se compreender. É quando você percebe que o templo que procura está feito de carne e que o sagrado nunca esteve nos céus, sempre esteve nas entranhas. Pergunta: se o corpo for o seu único templo, você o trataria melhor? Capítulo 7. A natureza. Como regra suprema, a gravidade não precisa que você acredite nela. Ela simplesmente age. Enquanto os humanos criam leis, religiões, filosofias e constituições, a natureza apenas observa e segue, implacável, fria, justa à sua própria maneira. Porque a verdade é simples, não importa o que você pense. A natureza não negocia. Você pode jejuar, meditar, rezar, se indignar ou filosofar, mas se pular de um penhasco, vai cair. Não porque errou, mas porque desrespeitou uma regra que já existia muito antes de você. A vida tem leis que não foram criadas, foram descobertas. São leis impessoais: gravidade, degeneração celular, morte, dor, tempo. Tudo segue um ciclo. E esse ciclo não se curva à vontade humana. A natureza não pune. Ela simplesmente funciona. Não é boa, não é má, ela é. E o corpo, esse avatar que você carrega, sabe disso.
Ele obedece a essas regras silenciosas, mesmo quando a mente inventa exceções. Ele sente frio e treme, sente fome e busca comida, sente dor e recua. Ele não filosofa, ele vive. O problema é que a mente humana, arrogante em sua ilusão de centralidade, criou a ideia de que pode fazer melhor. Criou religiões que prometem ultrapassar a morte. Criou sistemas que desafiam a biologia. Criou um mundo paralelo onde a natureza virou inimiga, algo a ser dominado, domesticado, ignorado. Mas não se engane. No fim, quem manda é a Terra. Sempre foi. Sempre será. A natureza não liga para o que você acredita. Ela só observa. E quando necessário, corrige. Pergunta: quantas das suas crenças resistiriam se fossem confrontadas pela lógica silenciosa da natureza? Capítulo 8. Os Anunnaki e o desvio do plano original. Talvez nós não sejamos o que a Terra queria. Talvez sejamos apenas o que sobrou depois que alguém mexeu no código. Se você olhar com atenção, vai perceber que há algo fora do lugar na espécie humana. A nossa inteligência não se encaixa no padrão do planeta. Nosso comportamento não segue o ritmo da natureza. Somos os únicos animais que se sentem perdidos, que constroem cidades, mas destroem florestas, que criam tecnologia, mas vivem ansiosos, que sonham com o céu, mas ignoram o chão. Por quê? Segundo antigas tradições sumérias, traduzidas de tábuas milenares, seres chamados Anunnaki chegaram à Terra há milhares de anos, não como deuses, mas como engenheiros genéticos. Eles encontraram aqui uma terra fértil, viva, cheia de formas naturais em evolução. E entre elas, nossos ancestrais, hominídeos ainda alinhados com o plano original da Terra. Os Anunnaki não criaram os humanos do zero. Eles modificaram o que já existia. Inseriram fragmentos do seu próprio código genético num corpo que ainda não estava pronto para conter tanta informação. Forçaram um despertar, prematuro. A partir daí, tudo mudou. A natureza seguia um ritmo simples: nascer, crescer, reproduzir, morrer. Mas com a modificação genética surgiu a dúvida, a consciência, a culpa, o medo da morte, a vergonha do próprio corpo, a rejeição da simplicidade. Surge o ego, surge o conflito, surge o humano. O que era para ser uma parte harmoniosa do ecossistema virou um vírus descontrolado. A Terra queria guardiões, ganhou conquistadores. A natureza queria continuidade, recebeu interrupção. E agora? Agora vivemos com uma mente que não foi feita aqui, um pensamento que não se encaixa, uma consciência que não consegue estar em paz, porque carrega um software que não combina com o hardware do planeta. Talvez seja por isso que sofremos tanto, porque não somos mais inteiramente da Terra e nunca fomos totalmente Anunnaki. Pergunta: se a sua mente foi implantada por um outro povo, quem é você de verdade? Capítulo 9. O conflito biológico. Células terrenas, mente estrangeira. O corpo quer apenas existir. A mente quer entender, dominar, escapar. E entre essas vontades opostas nasce o sofrimento. O corpo humano é, em sua origem, filho da terra, feito de minerais do solo, água dos rios, calor do sol, bactérias ancestrais. Tudo nele obedece às leis naturais. Pulsa, respira, envelhece, deseja, morre. Mas a mente não parece jogar no mesmo time. A mente quer mais do que viver. Ela quer entender. Ela quer transcender. Quer controlar, moldar, resistir. Ela teme o instinto. Se envergonha do sexo. Foge da dor. Cria religiões para explicar a morte, leis para limitar o prazer, muros para conter o corpo. O corpo é simples. A mente é inquieta. O corpo aceita. A mente exige. O corpo flui. A mente resiste. Esse conflito interno não é um acaso. Ele é consequência.
Se a teoria da intervenção Anunnaki estiver correta, o que temos dentro de nós é uma fusão forçada, um corpo programado para viver de forma cíclica e natural, e um software mental complexo demais, alienígena demais, ansioso demais. É como instalar um sistema operacional futurista num computador de barro. As peças não se entendem. A máquina trava, superaquece, enlouquece. Esse é o humano moderno. Um corpo pedindo silêncio e uma mente gritando por respostas. Um coração batendo em ritmo terrestre e um cérebro tentando se conectar com algo que nem sabe nomear. O resultado? Ansiedade, vergonha, deslocamento, a sensação constante de que algo está errado, mesmo sem saber exatamente o que. Talvez o erro esteja nessa fusão. Talvez o corpo ainda saiba o caminho, mas a mente o tenha esquecido. Pergunta: e se o seu sofrimento não for pessoal, mas apenas o atrito entre dois mundos dentro de você? Capítulo 10. O corpo como refúgio. Retorno ao Avatar. Quando tudo falhar, volte ao corpo. Ele é a única verdade que você pode tocar. A mente inventa caminhos. A mente constrói teorias, filosofias, sistemas, crenças, dúvidas, ideias. Ela cria futuros que ainda não existem e passados que talvez nem foram como lembramos. Mas o corpo não se ocupa de nada disso. O corpo está sempre aqui, sempre agora. Ele não se importa com o amanhã. Ele só quer dormir bem hoje. Ele não teme o passado. Ele só quer cicatrizar a ferida. E talvez isso seja tudo o que precisamos. Quando a mente se perde, e ela sempre se perde, o corpo permanece. Quando a mente cria caos, ruído, fuga, medo, o corpo ainda respira, ainda pulsa, ainda digere, ainda sua. E ao fazer isso, ele te convida de volta. Te chama para casa. Volte. Eu sou você. Eu sou real. É por isso que mesmo em meio ao caos, um banho quente pode acalmar. Que tocar a terra com os pés pode curar. Que respirar fundo pode parar uma tempestade mental. O corpo é a âncora, o chão, o templo. O mundo moderno nos ensinou a desprezar o corpo, a vê-lo como inferior, como carne fraca, como prisão. Mas isso é mentira. O corpo é o último lugar onde ainda há verdade. Se você quer se reconectar, comece pelas sensações. Sinta o ar entrando, a água tocando, o peso do seu corpo na cadeira, a fome, o cansaço, o prazer, a leveza. Nada disso mente. Esse é o caminho de volta. Voltar ao Avatar, ao abrigo de células que ainda obedecem à Terra. Silenciar a mente não é fugir da vida, é finalmente encontrá-la dentro da pele. Pergunta. Feche os olhos, respire devagar, toque seus próprios braços. Você está aqui. Esse é seu lar. Não pense, sinta. Só por um instante. Capítulo 11. A ilusão do eu. Quem está pensando? Você diz eu, mas nunca parou para perguntar: quem é esse eu que pensa? A mente é uma narradora incansável. Ela te acompanha o tempo inteiro, narrando cada passo, cada emoção, cada plano, cada arrependimento. Ela diz: eu quero, eu sinto, eu sou. Mas quem é esse eu? Você acha que é sua consciência, mas a consciência é uma janela. Você acha que é sua memória, mas a memória muda, falha, se apaga. Você acha que é sua história, mas histórias são contadas e recontadas por vozes internas que ninguém sabe de onde vêm. O eu pode ser só uma ideia, uma interface, um símbolo usado pela mente para se manter coesa. Você pensa, mas pense sobre isso. O pensamento surge sozinho. Você não decide pensar. Ele aparece. E quando você tenta parar, ele continua. Incontrolável, orgânico, autônomo. Então, quem está pensando? Talvez não exista um pensador. Talvez o pensamento seja como um eco de todas as informações que já passaram por você. Genes, traumas, desejos, medos,
vozes externas repetidas tantas vezes que se tornaram internas. O eu é um reflexo, não um ser, como a espuma na onda. Está lá, parece sólida, mas não é separada do mar. O corpo segue vivo, o sistema segue funcionando, mas o eu pode ser apenas uma história que o cérebro conta para si mesmo para não entrar em pânico diante do nada. E se for isso, o que sobra? Sobra a respiração, sobra o corpo, sobra o agora, sobra o silêncio. Talvez o eu nunca tenha existido, e talvez isso seja libertador. Pergunta: se você não é a voz dentro da sua cabeça, quem está escutando? Capítulo 12. O jogo da sobrevivência, rivalidade, genes e ilusão de escolha. Você pensa que está amando, que está escolhendo, mas por trás são os genes disputando espaço. A vida tem uma regra silenciosa que atravessa todos os reinos: sobreviver e se multiplicar. Essa regra não precisa ser ensinada. Ela está gravada em cada célula, em cada instinto, em cada impulso. A rivalidade entre seres vivos, entre indivíduos da mesma espécie, não é só cultural, ela é biológica. Ela é a natureza empurrando os melhores códigos para frente. E o que são os melhores? Aqueles que sobrevivem, aqueles que passam adiante. Você se apaixona? Pode ser só o seu DNA tentando achar um parceiro ideal para criar uma nova versão de si mesmo. Você sente atração por certos traços? Pode ser o seu corpo buscando bons indicadores de reprodução saudável. Você quer vencer na vida? Pode ser só o seu instinto de competição se manifestando como ambição, para garantir mais recursos. Alimento, território, parceiros, prestígio, coisas que no fundo têm origem pré-humana. A mente chama isso de escolha, o corpo chama de sobrevivência. E aí está o paradoxo. Quanto mais inteligente a espécie, mais complexa a disputa. Com inteligência alta, a seleção se refina. Fica sutil, psicológica. Não se trata mais de quem é o mais forte, mas de quem parece mais desejável, mais bem-sucedido, mais inteligente, mais especial. No extremo oposto, em populações onde o QI é mais baixo, a reprodução ocorre mais impulsivamente, sem tanto filtro, sem tanta ilusão de escolha. A mente pensa pouco, o corpo age mais rápido, a seleção acontece por volume, e não por filtro refinado. Isso não é julgamento moral, é observação da estrutura. Quanto mais a mente interfere, mais o corpo precisa brigar para continuar o plano da natureza, multiplicar-se. A ilusão da liberdade está nesse ponto. Achamos que escolhemos o amor, o caminho, o estilo, o parceiro. Mas muitas vezes são os genes escolhendo por trás da cortina, com metas que você nem sabe que carrega. Pergunta: será que você quer o que quer? Ou só está obedecendo a um código que quer se perpetuar? Capítulo 13. A mente. Como simulação, a matrix interna. Você acha que está vivendo a realidade, mas está apenas interagindo com o teatro que sua mente projetou. Você conhece a metáfora da Matrix? Um sistema de controle, um programa ilusório que prende a mente e faz você acreditar que aquilo que vê é real. No filme, há fios, máquinas e códigos digitais. Na vida real, o cenário é diferente, mas o princípio é o mesmo. A verdadeira Matrix não está lá fora. Ela não foi construída por governos ou por máquinas. Ela está dentro da sua cabeça. A mente cria uma simulação. Ela projeta o mundo. Interpreta tudo. Ela decide o que lembrar, o que esquecer, o que tem valor, o que é ameaça. Ela não mostra o mundo como ele é. Ela mostra o que ela quer que você veja. E mais, ela te dá uma identidade. Um eu que sente, reage, pensa, se ofende, se orgulha, se justifica, se apega. Mas esse eu é uma construção virtual. Um personagem. Um avatar dentro da simulação. Você está acordado? Sim.
mas dentro de um sonho. Dentro de uma versão da realidade criada pela tua mente para manter o corpo funcional, o ego alimentado e o medo adormecido. A mente é um filtro entre você e o real. E esse filtro distorce tudo para sua própria segurança. Porque se você enxergasse a realidade bruta, sem os filtros, talvez não suportasse. A matrix interna tem funções. Ela te distrai, te protege, te mantém ocupado. Ela cria dramas, desejos, objetivos. Ela inventa um jogo. Assim você continua se movendo, alimentando o corpo, reproduzindo, buscando. Tudo parece importante, mas tudo é simulado. Despertar, portanto, não é sair do corpo. É sair da narrativa. É ver a mente como uma interface, um programa. É assistir os pensamentos, sem acreditar em todos. É parar de reagir como personagem e começar a observar como presença. Pergunta: se a mente é o programa, quem é você fora dela? Capítulo 14. O Sol e a perspectiva do nada. Se você fosse o Sol, o que veria na Terra? Nada. E tudo. Imagine que por um instante você deixa de ser você. Sai do corpo, sai da mente, sai da Terra e se torna o Sol, imenso, silencioso, antigo, queimando há bilhões de anos sem nunca ter pensado em parar. Você não fala, não pensa. Você apenas existe, como uma chama viva no vácuo, dando luz sem saber para quem. Agora olhe para a Terra. Ela é só uma pequena bola azul girando ao longe. Uma esfera que te rodeia como um grão de poeira. Você não vê as guerras, não vê os amores, não vê os egos feridos, nem as redes sociais, nem as moedas que os humanos inventaram. Você vê movimento, você vê ciclos, você vê uma dança. Nada mais. A partir daí, tudo muda. Você percebe que os humanos se acham grandes demais, importantes demais, mas são apenas fenômenos passageiros na superfície de um planeta passageiro. Você vê eles brigando por ideias, territórios, conceitos abstratos, como se fossem eternos, como se importasse, mas você, o Sol, já viu civilizações inteiras nascerem e sumirem sem deixar rastro. Você ilumina a Terra há milhões de anos e vai continuar brilhando mesmo depois que o último humano desaparecer. Você não se importa, não por maldade, mas porque sua existência não exige sentido. Você não julga, não interfere, você permanece. E talvez essa seja a lição. A vida não precisa de justificativa. Ela acontece, queima, passa. Os humanos inventaram um eu para suportar essa realidade. Mas, do ponto de vista do Sol, não há eu. Há apenas calor, movimento e dissolução. Pergunta: se o universo não precisa te dar sentido, será que você ainda precisa se provar para ele? Capítulo 15. O retorno ao Avatar. Aceitação e liberdade. Você não precisa entender, você só precisa estar, porque estar já é tudo. Depois de tudo o que foi dito, pensado, sentido e desfeito, sobra o quê? Sobra o corpo. Sobra esse avatar silencioso que esteve com você o tempo todo, esperando pacientemente que você voltasse para casa. Enquanto a mente inventava histórias, ele respirava. Enquanto você se perdia em planos, ele te sustentava. Enquanto você buscava sentido fora, ele já era o sentido aqui dentro. Você procurava transcendência, mas tudo o que precisava era presença. Presença no toque, no andar, no silêncio, no gosto, na dor, sim, mas também no descanso. Presença no agora, sempre o agora. Porque o corpo só existe onde a vida acontece, no presente. O avatar não precisa de aplausos, nem de salvação. Ele não quer vencer, ele não quer convencer, ele só quer existir bem, com simplicidade, com conexão, com tempo. E aí vem a verdade mais libertadora de todas. Você não precisa se curar. Você só precisa parar de se abandonar. Você não precisa ser especial. Você só precisa ser inteiro. Ser honesto com o que sente,
ser gentil com o que é, ser real, mesmo sem saber o porquê. O avatar não é prisão, é lar, é onde a consciência dança por um breve instante no tempo. E quando o tempo acabar, tudo voltará à origem. A terra vai acolher teu corpo, o silêncio vai acolher tua mente. E o que sobra é paz. Última respiração do texto. Não fuja, não lute, não entenda. Apenas seja. O jogo não precisa de um vencedor, só de alguém que jogue com verdade. Fim. Últimas palavras do texto. No fim, não sobrou um herói, nem um inimigo. Não houve iluminação, nem queda. Só restou o corpo inteiro. O silêncio voltou ao seu lugar de origem. A mente entendeu que nunca comandou nada. E o que você chama de você simplesmente dissolveu. Não para desaparecer, mas para finalmente viver sem nome. Já sobre mim, sou um observador silencioso da existência. Questionador por natureza, tenho dedicado a vida a explorar as camadas escondidas do ser humano, seja através da arte, da escrita ou do silêncio. Este é um texto que não foi escrito com pressa, nem com fórmulas. Foi escavado, parte por parte, em diálogo com o corpo e com a própria alma. Vivo entre o céu, a terra e os pensamentos que vez ou outra decide deixar passar. Agradecimentos. Agradeço ao silêncio por ser mais sábio que qualquer fala. Agradeço ao corpo por ter aguentado enquanto a mente gritava. Agradeço às vozes que me desafiaram, às dúvidas que me moveram, e ao tempo por ter permitido que isso tudo acontecesse. Agradeço também a todos com quem conversei. Isso me trouxe a profundidade dessa reflexão. Até o próximo vídeo.